seu café é muito bom. Um homem sozinho tem que saber se cuidar. Então não é casado? Não. Nunca foi? Não. Quer se casar? Não. Não quer uma mulher só para você? Para quê? Compartilhar o seu nome, ter seus filhos, ser uma companheira. Para me mandar parar de beber? Parar de jogar? Para economizar? E para se queixar das suas dores e angústias todos os dias? Não, obrigado. Deve ser uma vida solitária. É uma vida muito boa. Muito bem, está no ar o segundo episódio do podcast Carlos França. O primeiro episódio eu gravei cerca de 2 meses atrás e a intenção era realmente fazer semanalmente. Porém, teve um quadro lá que se chama Fora de Contexto e é um quadro que dá muito trabalho para fazer, realmente muito trabalho, assim, por mais que seja uma peça de 2 minutos, pequena, mas para editar dá muito trabalho e tem que ter criatividade para fazer novos. Eu tenho ideia para fazer mais uns 4 aqui, mas realmente tá me faltando um pouco de motivação para fazer. E aí eu fui procrastinando gravar o segundo episódio, porque fiquei pensando, só vou fazer o segundo quando eu tiver o quadro Fora de Contexto para colocar no episódio, né? E aí fui procrastinando, fui adiando. E hoje eu sentei aqui e pensei, quer saber, eu vou fazer mesmo sem o quadro. E quando me der vontade de fazer, eu faço e coloco no podcast. Vou tentar fazer agora, sim, semanalmente, mesmo sem esse quadro Fora de Contexto. E quando me vier a inspiração, digamos assim, para gravar esse quadro Fora de Contexto, aí eu faço, né? Se não, vou fazer no podcast sem ele, que também não é assim uma coisa tão importante, né? Nada disso é importante, mas esse aí também não é, né? Hoje um episódio um pouco mais curto. Teremos no quadro Devaneios uma explicação de por que os homens morrem antes que as mulheres, sei lá, uma coisa assim. E agora teremos o quadro Previsão Retroativa. O quadro Previsão Retroativa é um quadro onde eu abro aqui o meu horóscopo no site aleatório. Porém, eu pego um horóscopo da semana passada, né, e leio e faço aquele confere, né, para ver se bate com realmente o que aconteceu ou não, né? Lembrando que eu tenho uma opinião sobre horóscopo, né? Assim, como eu falei no primeiro episódio, a gente não deve basear nossa vida naquilo ali, mas se a gente parar pra observar o que tá no horóscopo, ele não tá te mandando fazer nada mal, não tá mandando pega uma faca e mate a sua mãe, também não vai te dar número de loteria. Então, assim, sempre são conselhos bons, né? Então, eu acho que é válido fazer dessa forma. Você pega o da semana passada e vê e faz meio que uma autoanálise, né? Não como uma forma de prever o futuro, como eles usam, né? Então, acho que é mais tranquilo, né? Peguei aqui, vamos lá. Meu signo é aquário, né? Eu peguei aqui, vamos lá, semanal. O eclipse solar, esses negócios que eu não gosto, né? Eu gosto de, vamos lá. Deixa eu pegar outro aqui. Tá. O eclipse solar vai gerar mudanças e novas percepções sobre amigos e sobre a forma de desenvolver as suas ideias com um grupo de pessoas. Bom, só daí já pega, né? Assim, eu acho que tem a ver, se fosse pra fazer, assim, uma análise com o que aconteceu, é esse momento que tá acontecendo agora, né? De eu estar gravando esse podcast aqui, né? E desenvolvendo as minhas ideias com um grupo de pessoas, né? Então, primeira parte aqui bate, né? Vamos lá. Será um período ótimo para motivar novas ideias e também se relacionar com pessoas com qualidade. Bacana. Mas será importante se libertar de dependências financeiras. Cara, olha só, eu tava falando... o objetivo do podcast é realmente, né, contar um pouco da minha vida e fazer uma análise retroativa sobre o que tá no horóscopo, né?
Mais cedo ali eu tava conversando com a minha tia, que ela tá morando aqui com a gente, e tava ali embaixo conversando com ela, justamente sobre isso, o medo que eu tenho de contrair uma dívida, sabe? Tipo assim, comprar um carro financiado ou uma casa e pensar assim, botar a cabeça no travesseiro e pensar, caramba, ainda tem 10 anos pra pagar esse negócio, entendeu? E tava realmente falando isso com ela, como o medo que eu tenho. Talvez isso seja ruim, porque de alguma forma essa questão de querer fazer tudo à vista também atrasa um pouco. Às vezes a gente tem que contrair certas dívidas para poder seguir, né? Ninguém consegue um cenário bem real assim, né? Vamos dizer. É difícil a pessoa conseguir um dinheiro para comprar, sei lá, uma casa, uma coisa assim à vista, né? Então a pessoa tem que contrair a dívida. E eu tava contando pra ela que esse tempo atrás eu tava olhando um carro pra comprar. E olhei o carro e tal, e fiz simulação de financiamento e tudo mais. E na hora de realmente pegar o negócio, eu dei pra trás, porque era 5 anos. E eu fiquei pensando assim, falei, caramba, eu prefiro pegar um carrinho com o dinheiro que eu tenho à vista e botar a cabeça no travesseiro e dormir, sabe? Do que, por mais que seja uma coisa simples, uma dívida que não é assim uma coisa, né? Não é um valor que, assim, exorbitante. Porém, eu sei que eu não estaria confortável deitando todo dia pensando, poxa, e se eu perder meu emprego? E se eu quebrar uma perna e precisar de ficar 6 meses sem fazer nada? O que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar essa dívida e tal? E então, bateu, né? Bateu. Vamos lá. Os ingressos de Saturno e Júpiter em Aquário. Aí essas paradas que me quebram. Eu não gosto desse negócio, mas enfim. Os ingressos de Saturno e Júpiter em Aquário, não sei o que quer dizer, seu signo, vão trazer uma fase de maiores responsabilidades e compromissos. Olha aí, ó. Será que bate alguma coisa com o que eu tava falando sobre assumir dívidas e tudo mais, né? Vamos lá. Essa fase vai durar até o dia 7 de março de 2023. Caralho, agora foi bem específico, né? 7 de março de 2023. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui. Vou escrever agora para não perder. 7/3/2023. Vou colocar aqui no lembrete do telefone. E vou guardar essa data. E 7 de março de 2023... eu vou ver o que aconteceu, vou ver se bate, né? E aí, quem sabe eu volto aqui pra contar pra vocês se o podcast ainda estiver de pé, né? Se eu ainda estiver vivo, se o mundo não tiver acabado. Em que haverá a oportunidade de assumir cargos profissionais importantes, o que exigirá de você uma postura altamente comprometida. Caramba, mas foi bem específico na data, né? 7 de março de 2023. Calma, vou ler de novo. Os ingressos de Saturno e Júpiter em Aquário, seu signo, vão trazer uma fase de maiores responsabilidades e compromisso. Essa fase vai durar até o dia 7 de março de 2023, em que haverá a oportunidade de assumir cargos profissionais importantes, o que exigirá de você uma postura... Agora, é isso que me pega no signo, quando ele é muito específico. Porque, por exemplo, você pega aqui o signo de Aquário, né, que é o meu. Ele vai de 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Então quer dizer que essa fase aqui, entre agora e 7 de março de 2023, todo mundo que nasceu entre 21 de janeiro e 19 de fevereiro, em qualquer ano, todo mundo vai agora passar por um momento de mais responsabilidade e tal, entendeu? É muito específico para muita gente. Essas coisas específicas que eu não gosto do signo. Eu gosto dos conselhos, tipo assim, cuidado, tal, dê mais atenção às pessoas mais próximas, essas coisas assim, que é bem genérico, serve pra qualquer coisa e é bom acreditar que foi dito pra você, que aí você toma aquela postura, né? Em que haverá a oportunidade de assumir cargos profissionais importantes, tá? O que exigirá de você é uma postura altamente comprometida. O esforço será recompensado, mas será preciso criar condições positivas por meio da dedicação diária. Tá vendo?
É uma coisa que não vai me fazer mal. Vamos supor que eu fosse um cara que acredite realmente nessa questão de signo, né? Eu ia abrir aqui, ia falar, caramba, então quer dizer que o ingresso de Saturno e Júpiter, não sei o que, tal, vão me trazer uma fase de maior responsabilidade e compromisso. Então, eu iria realmente me esforçar mais no trabalho e tudo mais, e como consequência aquilo ali ia me trazer realmente um benefício profissional, né? E aí eu ia falar que foi o signo. Eu acho que isso aí tem muito a ver também, esse raciocínio meu, tem muito a ver com o que as igrejas evangélicas fazem, né? Porque você observa assim, eu não sou evangélico, mas eu entendo eu sei que tem muito picareta, tá? Eu sei que tem muito falso messias, eu entendo tudo isso aí. Mas o papel que eu vejo na igreja, além de socializar as pessoas que não teriam oportunidade nenhuma de vida, por exemplo, principalmente nos grandes centros, né? O cara sai do Nordeste, vai para São Paulo, chega lá, ele não tem uma comunidade da cultura dele, né? Assim, então eles se juntam ali na igreja e criam uma certa comunidade, e isso também acontece fora do país. Então a igreja une comunidades, né? Além disso aí, uma coisa que eu percebi já que eles fazem é o seguinte: o cara entra na igreja, né? Vamos supor, você vive uma vida, como eles dizem, uma vida do mundo, né? Você vive aí uma vida do mundo. Então você, vamos supor, né? Vamos colocar aí uma hipótese de um cara solteiro, né? Você é solteiro, e aí você vive uma vida do mundo, né? Então você ganha ali seu salário mínimo, você tem sua motinha ali, aí todo final de semana você vai pra beber, e você bebe cerveja o dia todo com seus amigos ali, sábado e domingo, e pega uma mulher, pega outra, e gasta dinheiro com essas mulheres e tal, e fica naquela vida do mundo, aquela vida mundana, né? E aí você entra pra igreja, né? E óbvio que você levando essa vida, você não vai conseguir conquistar nada, né? Aí você entra pra igreja, e a igreja te diz que é errado você beber, que é errado você sair pra farra, que é errado você gastar o seu dinheiro com álcool, com drogas, com essas coisas, e você acredita naquilo ali, assim como o cara acreditaria no signo aqui agora que eu tô falando, né? E aí você acredita naquilo ali, que o pastor te falou, e você realmente fala, olha, a partir de hoje eu vou seguir uma vida com Deus, e eu vou parar de gastar dinheiro com bebida, né? E aí no final do mês vai sobrar um dinheiro, porque aquele dinheiro que você gastava com bebida você não gasta mais, entendeu? Então, eu vejo na questão financeira, né? Porque a questão da fé e isso aí é outra questão que eu prefiro não entrar agora. Mas da questão financeira que essas igrejas pregam, eu acho que o que eles fazem é dar uma... É porque a igreja, ela faz muito isso, essas igrejas evangélicas, elas fazem muito isso de usar outras técnicas que já existem, principalmente psicologia, né? Tem um documentário muito interessante de como a hipnose, depois pesquisa no YouTube aí, uns caras da Universidade Federal da Bahia, do curso de psicologia fizeram. Como a igreja usa a hipnose, né, nos cultos, né? Pesquisa no YouTube aí, vocês vão achar. E então, lá nesse documentário, eles dizem que muitos pastores, eles em vez de estudar teologia, eles vão fazer curso de psicologia, que é para aprender realmente essas técnicas, né? E na questão financeira que eu tô falando agora, que é a prosperidade financeira que muitas igrejas pregam, eu acho que eles usam isso aí também, sabe? Então, eles usam métodos financeiros e passam para aquele cara ali, só que eles usam o nome de Deus e tal. O cara vai colher frutos daquilo ali e eles cobram um pedágio de 10%. Então seria... Você vem pra cá, meu amigo, você gasta aquele dinheiro ali todo com cachaça, no final do mês não sobra nada e tal, fazer aquela lavagem no cara. O cara acredita naquilo ali, para de beber, sobra realmente um pouquinho no final do mês, ele tem aquela sensação, e uma sensação real, né, de que na igreja as coisas, ele estando na igreja, as coisas estão prosperando pra ele. Tá tudo funcionando, agora ele conseguiu trocar de moto, agora ele conseguiu comprar um terreno e vai construir uma casa e começa a construir realmente uma coisa. E aí, ele diz que aquilo ali é Deus,
né? Sendo que ele simplesmente fez uma mudança nos seus hábitos financeiros, de onde ele gasta o dinheiro, e não realmente Deus agindo e tal. Então, assim, uma pessoa equilibrada, estando na presença de Deus ou não, uma pessoa equilibrada que não gasta seu dinheiro com bebidas e álcool e drogas e tal, ele também conseguiria aquilo ali, entendeu? Então a igreja traz para certas... É isso que eu gosto da igreja, entendeu? Por mais que tenha essas picaretagens, essas coisas, muita gente não conseguiria atingir certos níveis mentais sem a ajuda daqueles pastores ali, por mais picareta que eles sejam, entendeu? Então tem certas pessoas só conseguem fazer o bem se tiver pensando assim, ó, se eu ajudar esse cara aqui, Deus tá me vendo e eu vou conseguir o meu lugar no céu. Quando Deus voltar, Deus vai me salvar. Então tem gente que não consegue fazer o bem por outros entendimentos, simplesmente porque sente aquela coisa no coração. Não, ele vai fazer esperando uma recompensa. Que seja, ele vai estar fazendo bem, entendeu? E aí entra a questão da igreja, na minha opinião, que eu discordo totalmente, que é julgar quem não é da igreja, quem é de outra igreja e tal. E eles têm muito essa questão, né? E eu já me perdi muito aqui agora falando de igreja, e era pra estar lendo o negócio do signo, né? Mas é isso aí mesmo. Se você clicou aqui pra ouvir, relembrando que esse podcast aqui não é interessante, não é importante pra sua vida, simplesmente uma companhia pra você ouvir enquanto lava uma louça, enquanto dirige, enquanto faz alguma outra coisa da sua vida, né? Não precisa apesar de estar no YouTube, não é um vídeo, é só um áudio, então você pode ouvir enquanto faz outras coisas, né? E é isso aí, é só uma companhia, né? Não para a sua vida pra ouvir isso aqui. E vamos lá, continuando aqui. O que dirá a postura, tá? O esforço será completar, isso aqui já foi, vamos lá. Amor, vamos ver o amor. As preocupações e as dependências financeiras são alvos de brigas e discussões. As preocupações e as dependências financeiras são alvos de brigas e discussões. Tá vendo? Não bateu comigo, entendeu? Porque eu, pelo menos semana passada, não andei brigando nem de ninguém. Porque eu não dependo financeiramente de ninguém e também não tenho dependentes financeiros. Então, talvez para alguém isso aí vai bater e vamos ver o que ele vai dizer. O eclipse solar pede que você examine tais preocupações. Você inicia uma nova fase em que precisará agir com maturidade. Bacana. Vamos lá. Trabalho. Será muito favorável assumir as rédeas da sua vida profissional. Cara, isso aqui ontem eu tava pensando que eu tenho um negócio que eu tô precisando de fazer pra dar uma melhorada na minha carreira, que é, vamos dizer assim, um aprimoramento, né? Um curso que eu tenho que fazer e tal, e ter um certificado. Coisa simples, porém cara e desgastante, assim, mentalmente e tal. Coisa simples, não é nada demais, mas eu preciso de fazer esse negócio e é uma coisa que eu venho sonhando há muito tempo. E ontem, e aí eu por um tempo eu desisti e tal, e agora eu voltei a pensar nisso. Voltei a pensar nisso ontem. Então tá, será muito favorável assumir as rédeas da sua vida profissional. Quando desejamos muito algo, olha só, eu não tinha lido, tá? Não tinha lido, tô lendo aqui agora. Quando desejamos muito algo, como progresso e prosperidade, devemos assumir uma postura congruente. Não sei o que significa congruente, mas faz sentido, eu consigo entender o sentido. Apenas faça a sua parte com dedicação e esmero. Muito bem, bacana. Então esse foi o signo, né? O aquário, tá? Faça isso você aí, faça. Abre o seu signo, só que aí você tem que fazer igual eu fiz, né? Você tem que, pra fazer, você tem que pegar, tipo, você pode fazer o diário pra ficar mais fácil, né? Vai no diário, hoje, por exemplo, e salva aquele diário ali, né? E aí amanhã você lê, não lê hoje.
Entendeu? É esse que é a brincadeira da previsão retroativa, né? Você vai ver o negócio antes, você vai ver o negócio depois e vai ver se bate, entendeu? Não ver como se fosse adivinhar o futuro. Vamos ver aqui agora, já que eu tô um pouquinho diário. Esse é hoje, tá? Eu tô gravando dia 16/12/2020. Hoje, diário. Há sabedoria para interagir com os sentimentos mais profundos de maneira madura. O céu traz superação de medos e situações que o oprimem emocionalmente. É preciso lidar com a expressão de uma forma objetiva. Evite brigas. Tá bom. Vamos ver agora. Eu não gosto de fazer, mas vamos lá. Amanhã. Vamos ver o que diz pra amanhã. Amanhã, 17/12. É um ótimo dia para focar em atividades com amigos. Olha só, eu tava pensando, eu tô de folga hoje e amanhã eu tava pensando em realmente convidar um amigo meu pra tomar uma cerveja. É um ótimo dia para focar em atividades com amigos e em projetos pessoais. Olha só, podcast, né, que eu tô fazendo hoje. Você está transmitindo um novo... Cara, tudo que eu vejo agora fala de novo ciclo, né? Tanto no dia que falou na semanal, que foi da semana passada, quanto agora, né? Esse agora... parece que alguma coisa tá mudando aí nos meus astros. Tomara que seja pro lado positivo, né? O que exige de você adaptação. O ingresso de Saturno em seu signo vai trazer uma fase de amadurecimento e vai pedir uma postura mais comprometida. Isso aqui já tinha falado lá no semanal, né? Tá. Tem as mensais, anuais, eu não vou... já tá chato. Vou passar pro próximo quadro, né? Então, esse foi o Previsão Retroativa. Fique agora com o quadro Devaneios. Muito bem, no quadro Devaneios de hoje eu tô com um assunto aqui pra tratar que me veio à cabeça, né? Claro, um devaneio, né? Devaneio é aquele quadro que eu começo a falar besteira, falo o que vem na cabeça, falo o que eu tô pensando sobre alguma coisa e sem muita linha, sem muitos dados, né? O que eu quero falar hoje é o seguinte, uma coisa que eu percebi, né? Eu ouvi um podcast que se chama Sociedade Primitiva, do Hernani Carreira. Excelente podcast, recomendo, se você ainda não conhece, né? E teve um episódio que ele tratou um assunto que eu também já vinha percebendo essa questão, porém de outra forma, né? Eu já vou explicar. E aí ele fez esse podcast falando e tal, e eu já vou explicar. Peraí, só um segundo. E eu falei, caramba, ele tem a mesma visão que eu tenho em relação a essa questão. E ele fez um podcast. E agora eu vou também falar aqui no meu um pouco do que eu penso sobre isso, tá? Então, no podcast, o que ele colocou foi o seguinte. Algumas piadinhas que tem na internet, tipo um meme. Assim, se você não tem uma dívida alta, uma mulher pra te encher um saco e um carro pra te dar trabalho, você não é homem de verdade. Uma coisa assim, tá? E aí ele veio explicando e tal, que a gente tem que estar bem. Você não precisa de ter problema pra ser homem de verdade. Você tem que estar bem com você mesmo e tal. Ele vai explicando aquilo ali e tudo mais. Eu já tinha mais ou menos essa visão, só que de outra coisa, tá? O que eu tenho a visão e que eu fico assim... Eu não quero ser aquele cara, tipo uma feminista ao contrário, que problematiza tudo, sabe? Que tudo que vê fala... Nossa, isso aí tá denegrindo a imagem da mulher e não sei o que, né? Aquelas coisas, não quero isso aí. Porém, tem uma coisa que às vezes eu fico um pouco, não desconfortável, mas me faz pensar. Me faz pensar que é o seguinte. Sempre no Facebook aparecem alguns vídeos de homens fazendo coisas idiotas. Tipo, coisas idiota mesmo. Idiota, né? Que muitas vezes se machucam, muitas vezes até, sei lá, morrem. E sempre assim, porque os homens é por isso que os homens vivem menos, né? E muitos, né? Os caras descendo ladeira em cima dentro de um barril, aquelas coisas besta. Aquelas coisas besta. E sempre um vídeo muito idiota. E
é por isso que os homens vivem menos, né? Mas não é por isso que os homens vivem menos, né? Mais uma vez, eles tentam... Eles, né? Porra, parece que tem uma coisa assim. Mas, mais uma vez, a imagem do homem é vista como o idiota, né? É por isso que eles morrem mais cedo, é por isso que eles são idiotas, porque eles são inconsequentes, porque eles são burros, e é por isso que eles morrem mais cedo. Mas não. Os homens morrem mais cedo porque eles se expõem mais, e muitas vezes não para se aparecer ou para sentir adrenalina, mas muitas vezes trabalhando, né? E aí, eu digo que esse quadro Devaneios é um quadro que não tem linhas, não tem pauta, não tem roteiro, não tem nada, mas eu fiz uma pequena pesquisa só para ter aqui esse dado, porque eu pensei, né? Vou falar, mas pelo menos vou dar um dado, né? Para não falar que eu tô tirando do esse negócio, né? Então, vamos lá. Acidentes de trabalho, tá? Em 2017, isso aqui, 68% das mortes em acidente de trabalho, tá? Foram homens, né? E aí, uma coisa que eu achei interessante, enquanto eu tava fazendo a pesquisa, é que até mesmo nas pesquisas, né, dizendo morte do trabalho do homem e tal, morte por trabalho, poucas tava lá dizendo a quantidade em homens e mulheres, tanto que por isso que essa aqui que eu tô dando 68% de homens é uma pesquisa de 2017, né? Então tive realmente uma dificuldade de encontrar onde discriminam lá homem e mulher, e eu sei que o homem morre muito mais em acidente de trabalho, e sempre lá nas matérias, muitas vezes escritas por mulheres, né, no conforto da sua redação ali do jornal, escrita por mulheres e tal, e sempre como uma das causas a imprudência do homem, né? Porém, eles não dizem, eu não encontrei, se você encontrar, parabéns, e coloca aqui no comentário, aqui na descrição, no comentário mesmo, o link, né, da notícia, ou me manda por e-mail, carlosfrançapodcast@gmail.com, alguma que diga que o homem, alguma notícia que diga que o homem faz um trabalho bravo em áreas de risco, né, e que se arriscam nessas áreas de uma forma quase que heróica, sei lá, uma coisa assim. Não dizem, não fazem isso. Porém, se você pegar lá as áreas, né, de maior incidência de acidente de trabalho, tá lá: agricultura, construção civil, coleta de lixo urbano, transporte de carga, né, os caminhoneiros e tal. Vamos lá. Agricultura, né? Qual é a importância da agricultura para a sociedade que nós temos, né? Vamos lá, já que ninguém falou, eu vou falar, né? Se você tá ouvindo isso aqui agora, é porque você não morreu de fome, nem de subnutrição, sei lá como é que fala. Então, se não hoje, ontem, você se alimentou de alguma coisa, provavelmente passou pela mão de um agricultor. Tá? Muito provavelmente. Existem mulheres que trabalham na agricultura? Sim. Conheço? Sim. Minha avó, por exemplo de mulher e tudo mais, trabalhou muito tempo na agricultura. E minhas tias e minha mãe conseguiu salvar porque ela era a filha mais nova. Então, quando ela chegou, já estava o pessoal mudando para a cidade. Mas tem na minha própria família casos de mulheres, e conheço muitas agricultoras. Porém, grande parte, né? Sim, homens. É um serviço arriscado. Você pode pensar, mas plantação é arriscado? Sim, porque a plantação de hoje em dia, esse produto que você tá comendo aí, que você pegou no supermercado, ele tem agrotóxicos, né? Produtos químicos. Quem é o cara que pilota o avião para jogar o agrotóxico lá na lavoura? Geralmente é homem.
Quem é o cara que trabalha ali com aqueles produtos que é homem, então tem sim risco, um risco altíssimo à saúde, tá? E homens, em grande maioria, tá? Todo respeito aí às senhoras, mulheres, tal, que são guerreiras, heroínas, né? Mas, digo aqui, em grande maioria, homens arriscam suas vidas para levar o sustento para casa e para te dar a comida que você comeu hoje, ou se você ainda está em jejum, que você comeu ontem, certamente, tá? Vamos lá, construção civil, né? Tirando aí as engenheiras, que também são minoria, mas vamos lá, pedreiro mesmo, que engenheiro não morre de acidente de trabalho, muito raro, né? Vamos lá, o pedreiro, o servente, o eletricista principalmente, né? O encanador e tal. E aí, construção civil também não tá lá, mas eu vou colocar aqui também os caras que trabalham em cima de poste, né? Os caras que, né, da questão da energia elétrica e tudo mais, né? Mas vamos lá, construção civil. Se você está ouvindo esse podcast dentro de um lar, pode ter certeza que foi construído por um homem, né? Se você está ouvindo na rua, a rua foi pavimentada por um homem, né? Se você está ouvindo, sei lá, em qualquer lugar, olhe ao seu redor e veja e tenha certeza que aquilo ali foi construído certamente por um homem, tá? E aquele cara arriscou a sua vida. Se você estiver numa cidade agora, olha para um prédio bem alto e olha para aquele prédio e imagina que aquele último tijolo lá em cima foi colocado por um homem e ele arriscou a vida dele para aquilo ali, para depois vir uns babaca chamar ele de idiota e falar que ele morre, mas é porque ele é idiota, tá? É isso que eles fazem. O cara se arrisca. Óbvio que é uma questão muito assim, que é o tema que eu vou entrar agora, né? Que são os caminhoneiros, né? Transporte de carga. Que os caras se colocam como heróis e tal. Eu entendo, tanto da agricultura como construção civil e tudo mais. Todas essas áreas são, até mesmo outras áreas também, desempenhadas mais assim por mulheres, por exemplo, professoras dos primeiros anos, né? São mulheres, são muito, muito importantes para a sociedade, né? Não é tão arriscado, mas são muito importantes para a sociedade. Geralmente, né? Enfermeiras são mulheres, né? E muitas outras áreas que são dominadas por mulheres, majoritariamente, que também são muito importantes, né? Mas eu tô falando aqui hoje do risco à vida, né? Do risco de morte, né? Das pessoas que morrem em acidente de trabalho. Então, essa questão de professor e tudo mais são outras questões que eu ainda vou falar um dia. Talvez até no final aqui desse podcast eu mesmo falo o que eu penso sobre isso. Mas, vamos lá. Coleta de lixo tá aqui também, né? Grande maioria. Quando tem uma mulher que trabalha na coleta de lixo, ela vira uma heroína, né? Por estar fazendo aquilo ali. Quando é um cara, é só um cara e geralmente ele é desprezado pela sociedade, pela sua profissão. E só a título de curiosidade, como diria o senhor Hernani Carreira, eu já trabalhei na coleta de lixo, né? Trabalhei na coleta de lixo por 2 anos, como catador de lixo mesmo, ali de trás do caminhão, né? E a próxima aqui temos transporte de carga, né? São os nossos nobres caminhoneiros, né? Que é a galera que transporta tudo. Tudo que você olhar ao seu redor passou pelo caminhão de um caminhoneiro. Tudo. Então, assim... E, né... é outra classe que cabe... Só aí cabe um episódio só sobre eles, né? Uns caras que... isso aí eu tenho... né? Base pra falar, né? Eu conheço bem da área. E... sim, são heróis, né? E aí o que entra é a questão é o trabalho que o cara escolheu, né? E aí que você não pode dizer que são heróis porque não estão fazendo um voluntariado, né? Então o cara, ele tá fazendo aquilo ali porque primeiro é o ganha-pão, segundo, no caso dos caminhoneiros, é uma paixão realmente. O cara sonha com aquilo ali desde criança, né? E como consequência, ele transporta coisas que são necessárias à vida humana. E sem o caminhoneiro também não existiria, né? Essa própria vacina aí do coronavírus aí, ela pode ter sido inventada por
cientistas e tal, mas, né, vai ser transportada, provavelmente, através de caminhões aí pelo interior do Brasil, né? A grande massa vai ser aí por helicóptero, avião e tal, não sei o que, mas a distribuição mesmo entre ramais ali vai ser por caminhão, certamente, e todo o alimento que você come foi transportado por caminhão. Então, são só esses pequenos setores aqui que eu peguei, né? Pequenos, assim, ironicamente, né? Que eu tô falando, claro, porque são a base da nossa sociedade, né? Principalmente a agricultura, construção civil e transporte de carga, né? Tem aqui coleta de lixo que eu coloquei também, só para poder falar que eu já trabalhei, mas realmente é muito importante. Só você ficar aí, quando entra de greve ou tem um problema na prefeitura, sei lá, você já vê a importância dos caras. E olha pra sua casa e vê o tanto de lixo que você produz, e você vai saber a importância dessa profissão também. Enfim, cara, então tudo isso aí é só pra dizer que quando você vê um videozinho, não vai militar também, pelo amor de Deus, né? Não vai, quando alguém postar um vídeo, é por isso que os homens morrem mais cedo, e aí um cara fazendo um negócio idiota lá, você não vai lá e vai comentar: ai, os homens morrem mais cedo, não é por isso, é porque 60%, 68% dos acidentes de trabalho são com homens, porque os homens foram para a guerra, e não precisa. É só pra você ter uma consciência de quando você vê um vídeo desse, pensa pra você mesmo e fala: não é por isso. Pode rir do vídeo, eu deixo. Pode rir do vídeo. É irônico, é engraçado, os caras fazendo besteira. Realmente tem lá no fundo, né, salvando tudo que eu falei aqui, mas lá no fundo uma certa idiotice de alguns homens, fazer algumas coisas, arriscar e tal. Existe isso aí, mas não é por isso que os homens morrem mais cedo, tá? Eles morrem mais cedo por executarem trabalhos de risco para a sociedade. Trabalhos que, sem essa mão de obra, a sociedade não existiria. A sociedade não existiria, pelo menos da forma que a gente conhece hoje, tá? Então, é só esse devaneio que eu queria deixar para você hoje. Muito obrigado por ouvir até aqui. Esse foi mais um Carlos França Podcast. Se você tem algum ponto, por favor, eu já disse no primeiro episódio, e essa será a base do podcast, que é o seguinte: eu não venho aqui para trazer respostas, eu venho aqui para colocar perguntas e a gente discutir por e-mail ou no comentário aí, né? Tem um e-mail aí, carlosfrançapodcast@gmail.com. Você pode mandar aí um e-mail para mim. E é isso aí. Obrigado por ouvir até aqui. Até a próxima.